Moçambique, oficialmente designado como República de Moçambique, é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico a leste que faz fronteira com a Tanzânia ao norte, Malau e Zâmbia a noroeste, Zimbábue a oeste e Eswatini e África do Sul a sudoeste. A capital e maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o domínio português. Moçambique é uma nação do sul da África cujo longo litoral no Oceano Índico é permeado de praias conhecidas como Tofo, e de parques marinhos perto da costa. No arquipélago das Quirimbas, uma faixa de 250 quilômetros de ilhas de corais, a ilha do Ibo coberta por manguezais, tem ruínas da era colonial que sobreviveram desde o período do domínio português. O arquipélago de Bazaruto, mais ao sul, tem recifes que protegem espécies marinhas raras, como os dugongos. Essa nação, considerada pouco desenvolvida e industrializada, tem sua economia baseada no setor primário. A geografia moçambicana é muito rica em recursos naturais. Mesmo assim, a população local possui um baixo índice de desenvolvimento humano, além de um elevado nível de desigualdade social. É um dos países mais pobres do mundo, e o sétimo mais pobre em África com um PIB per capita de 491,8 dólares, um PIB total de 15,78 mil milhões de dólares, e um crescimento anual do PIB de 2,4%. A língua oficial é o português, falada como língua franca por apenas 16,6% da população, principalmente nas zonas urbanas. Makua, uma língua indígena banto, é a mais falada em todo o país, especialmente na região norte do rio Zambeze. É falada por 26,1% da população. Outras línguas principais faladas incluem o Songa 8,6%, Nyanja 8,1%, Sena 7,1%, Lomui 7,1%, Chuabo 4,7%, Inau 3,8%, e Tsewa 3,8%. Moçambique tem uma população de 32,37 milhões de habitantes, dos quais 51,4% são mulheres. A população também é jovem, com 45% da população entre os 0 e 14 anos. 62,4% da população total vive em zonas rurais e cerca de um terço da população total encontra-se em cidades e vilas costeiras. A cidade de Maputo é a cidade moçambicana mais urbanizada e localizada na região sul do país. Outras grandes cidades com mais de 300 mil habitantes são Matola, uma cidade industrial localizada na área suburbana da província de Maputo, Nampula, uma cidade universitária e empresarial no norte, e Beira, que é a capital da província de Sofala. O Índice de Desenvolvimento Humano IDH de Moçambique que mede a expectativa de uma pessoa de viver uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e um nível de vida decente, ocupa o 181º lugar entre 189 países, com um valor de 0,456 sendo o mais alto em 2020. Este valor baseia-se em indicadores de saúde, educação e nível de vida, medidos pelo Rendimento Nacional Bruto per capita. Um total de 72,5% da população é considerado pobre multidimensional, dos quais 49% se encontram em grave pobreza multidimensional e cerca de 62,9% da população vive abaixo da linha de pobreza internacional de 1,90 dólares por dia. As estimativas de pobreza multidimensional baseiam-se em dados de 2011 devido à falta dos dados de inquérito mais recentes disponíveis ao público. Estima-se que o número de pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza poderá crescer até 69% no final de 2023. Até outubro de 2022, o desemprego aumentou para uma taxa de 3,24% e a dívida pública cresceu até 124,5% do PIB, prevendo-se que havia 126,4% em 2022. A linha costeira de Moçambique tem 25 mil quilômetros de comprimento. Mais de metade do território moçambicano é constituído por planalto de pastagens baixas com uma média de 230 metros acima do nível do mar. Há elevações significativas espalhadas por todo o país.
Os pontos mais altos em Moçambique são o Monte Binga com 2.436 metros quadrados na província de Manica, o Monte Namuli com 2.419 metros quadrados na Zambésia, o Monte Domui com 2.095 metros quadrados em Tete, e Gorongosa com 1.862 metros quadrados em Sofala. Em geral, o leste de Moçambique tem extensas terras baixas enquanto o oeste é mais montanhoso. Há vários rios importantes em Moçambique que fornecem diferentes regiões de água doce para a agricultura e são uma fonte valiosa para as centrais hidroelétricas. O rio Zambésia é o mais longo dos 25 rios de Moçambique e o quarto mais longo em África. Flui da Zâmbia para Angola e toca as fronteiras da Namíbia, Botswana e Zimbábue antes de atravessar o meio de Moçambique e esvaziar-se para o Oceano Índico. O rio Zambésia alimenta a central hidroelétrica de Cahora Bassa, na província de Tete. Outros grandes rios como o Limpopo de 1.087 milhas, que corre da África do Sul e o Rovuma e que Moçambique partilha com a Tanzânia, têm taxas de fluxo lentas. Estes rios não são adequados para energia hidroelétrica, portanto, são principalmente utilizados para irrigação. Desde a sua independência de Portugal em 1975, Moçambique tem lutado com a identidade do Estado. Nesse ano, a Constituição da República Popular de Moçambique tornou-se efetiva e 2 anos mais tarde, passou por uma revisão, fazendo da Frelimo Frente de Libertação de Moçambique o único partido político legal. A Frelimo começou como uma campanha contra os colonizadores portugueses nos anos 60, que durou até Moçambique conquistar a independência. A vitória violenta da Frelimo e as suas ligações com a União Soviética levaram a uma guerra civil contra a resistência nacional moçambicana, Renamo. Após o estabelecimento de uma nova Constituição em 1990, o conflito terminou com um acordo de paz entre ambos os movimentos em 1992. A nova Constituição, revista novamente em 2004, suportou um Estado de direito democrático e levou Moçambique a realizar as suas primeiras eleições multipartidárias em 1994. A Constituição inclui os papéis recentemente adotados do presidente como chefe do Poder Executivo, da Assembleia da República como representante do Poder Legislativo e do Supremo Tribunal como órgão máximo do Poder Judicial. Os representantes para cada poder são eleitos de 5 em 5 anos. Apesar da presença da Renamo e de um novo partido político, o Movimento Democrático de Moçambique MDM, os candidatos da Frelimo ganharam todas as eleições desde 1994 para as eleições presidenciais. As discussões gerais mais recentes foram realizadas em 2019 com Felipe Jacinto Inhusse da Frelimo como candidato reeleito vencedor contra o Sufo Momad, líder da Renamo. Uma das visões da Frelimo é unificar todos os grupos étnicos. Esta postura tem causado disputas entre pequenos grupos políticos locais, devido ao fato de a Frelimo ser o partido dominante e sua garantia constitucional da criação de partidos etno-regionais. Para além do caminho para a estabilidade política, Moçambique tem enfrentado intensas lutas religiosas que resultaram em derramamento de sangue. A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido objeto de interesse e conflito armado nos últimos 5 anos. Em novembro de 2017, começou uma violenta luta armada de rebelião em Cabo Delgado, quando os militantes jihadistas do movimento extremista islâmico de Ansar al-Sunna atacaram vários postos internos em Mocimboa da Praia, incendiando aldeias e forçando os habitantes a fugir. Acredita-se que a elevada taxa de desemprego e o boicote religioso extremista à saúde pública e à educação, levam os jovens adultos marginalizados a juntarem-se ao movimento. A principal atividade econômica de Moçambique é agrícola, empregando cerca de 70% da população ativa total e representando 26% do PIB. Existe uma grande variedade de culturas e produtos agrícolas em Moçambique, que segundo a FAO é o 18º maior produtor mundial de mandioca. Os produtos mais cultivados incluem sementes oleaginosas, milho, feijão, arroz e açúcar. 9% do total da população ativa trabalha no setor industrial. As exportações de minerais importantes incluem alumínio, carvão, minério de ferro, ouro, bauxita, grafite, mármore e tantalita.
A eletricidade é uma das exportações mais valiosas de Moçambique. Cahora Bassa é uma das maiores barragens do mundo. 65% da eletricidade produzida pela hidroelétrica de Cahora Bassa HCB é exportada para a África do Sul. Os restantes 35% estão divididos entre a energia elétrica das regiões do norte de Moçambique e a exportação para o Zimbábue. Um recurso natural importante encontrado em Moçambique é o gás natural liquefeito GNL. Empresas energéticas estrangeiras como a Anadarko e Eni descobriram depósitos flutuantes de gás natural na bacia do Rovuma, na costa de Cabo Delgado, em 2015. Considerando a grande dimensão das reservas de gás, Moçambique tem o potencial de ser um dos maiores mercados de GNL na região subsaariana. Já existem 3 grandes projetos de GNL com investimentos na indústria de GNL de Moçambique. No entanto, devido aos conflitos internos em Cabo Delgado, a Total, um dos investidores, congelou os seus investimentos indefinidamente em abril de 2021. Moçambique tem um clima subtropical acompanhado de temperaturas elevadas no interior do território e ainda mais altas nas regiões costeiras. Há 2 variações sazonais com clima fresco e seco de abril a setembro e clima quente e úmido de outubro a março. Em termos de precipitação, a região norte recebe em média 1000 mm por ano, enquanto a região sul recebe 500 mm por ano. As linhas costeiras e alguma topografia superior recebem a maior precipitação entre 800 a 1200 mm, e alguma região semiárida do sul recebe menos de 300 mm por ano. Em média 2.750 horas de luz solar por ano e 7 horas e meia de luz solar por dia, um perfil de radiação média de cerca de 2.000 kWm² por ano, e um potencial de aproveitamento solar de cerca de 2,7 GW. A localização geográfica de Moçambique, com a sua longa linha costeira e uma extensa planície abaixo do nível do mar, torna-o altamente vulnerável às alterações climáticas. Além disso, Moçambique partilha grandes rios com países vizinhos, tornando-o vulneráveis às ameaças geopolíticas decorrentes das alterações climáticas. A redução do padrão de precipitação devido às mudanças climáticas poderia traduzir-se numa redução do fluxo fluvial, levando a um potencial conflito de recursos hídricos entre os países vizinhos. Moçambique é também tolerante a desastres naturais tais como cheias, ciclones e tempestades intensas. As inundações resultantes de várias tempestades e ciclones causaram a destruição de culturas e infraestruturas em várias ocasiões. A dependência da agricultura, pesca e atividades agrícolas de mais de metade da população traduz-se num risco acrescido para a economia local no caso de uma catástrofe natural. Em 2019, Moçambique causou 2 das suas catástrofes naturais mais destrutivas. O ciclone Idai e o ciclone Kenneth devastaram grandes áreas de Moçambique, Malawi, Tanzânia e Zimbábue que ainda se encontram em recuperação. A região central de Moçambique sofre também de secas devido a padrões pluviométricos imprevisíveis que afetam a produtividade agrícola e o acesso à água doce.